Olá, meus irmãos, graça e paz, bom dia, tudo bem? Que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador, o Cristo, que vive e reina para sempre, e as duas consolações do Espírito Santo, esteja sobre nós hoje, sempre, eternamente, para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o ser humano, ele tem uma tendência, infelizmente, é difícil depois do pecado original do Éden, que é agigantar os problemas. É bem verdade que nós já temos alguns problemas. E problemas eles são para serem solucionados e resolvidos, né? Talvez eu tenha algum problema a ser resolvido que para você não é um problema aquilo. Mas em Deus nós buscamos resolver os nossos problemas. Mas algo que nós não podemos fazer é agigantar os nossos problemas. As situações que devem ser resolvidas, elas não podem ser enxergadas por cada um de nós como algo maior do que realmente são. E Deus, Ele vai nos dando a direção, a graça, vai nos libertando de alguns conceitos, vai dando uma polida no nosso caráter, no nosso comportamento, na nossa vida. E assim é a vida de um fiel, de um servo de Deus. Dia após dia, ele tem uma tendência de melhorar, não de estabilizar ou muito menos piorar, entendeu? Mas Deus, ele colocou uma palavra no meu coração e eu estou aqui a meditar há algum tempo e eu quero compartilhar com você, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você a partir desse momento. Se você pode, abra seu exemplar bíblico aí na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Louvado seja o nome santo do Senhor. E na sequência do texto aí, vai dizendo que os manjares são para o corpo e o corpo para os manjares. Porém, Deus aniquilará ambos. E nós, a nossa vida liberta diante de Deus, nós somos para o Senhor e o Senhor para nós. Aí vem falando que não é a prostituição para o corpo e o corpo para a prostituição, mas o corpo é para Cristo. Ou seja, Deus, ele quando ele entra e começa a trabalhar na vida de uma pessoa que dá lugar para ele trabalhar, quando é que Deus trabalha, pastor, na vida de alguém? Quando a pessoa dá ênfase devida à palavra de Deus e confronta os seus conceitos particulares e muitas das vezes egoístas, e a pessoa começa a viver por fé e não por vista, de acordo a praticar aquilo que aprende pela palavra. E a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos liberta, ela nos faz raciocinar e entender, enxergar onde nós estamos errando, para que nós venhamos ser pessoas libertas pela palavra, pessoas justificadas por Deus, quando assim permitimos a palavra de Deus fazer morada na nossa vida, e também as nossas práticas de fé, de atividade, vem estar vinculada com o que Deus nos ensina na palavra. Então aqui, esse texto vai dizendo assim, o apóstolo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, você tem uma liberdade que Deus te concede pela libertação da palavra. Antes você era escravo de vício, prostituição, pornografia, imoralidade, agia malandramente com as pessoas. E aí Deus entra e faz uma mudança em você, em mim, em nós, para que nós venhamos viver segundo a vontade dele com uma liberdade sadia. Todas as coisas me são lícitas. O que ele está dizendo? Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Como servo de Deus, nós temos que estar balizando a nossa vida, não de acordo ao nosso próprio egocentrismo, aquilo que nós achamos como definição de conceito correto, segundo a nossa particularidade, mas aquilo que Deus nos ensina pela palavra. Então, como servo de Deus, nós temos liberdade, mas
nós não podemos permitir que essa liberdade que Deus nos concede venha a ser usada de maneira incorreta. Então, na sequência desse texto, está falando a respeito da prostituição do corpo. Porém, eu posso fazer uma aplicação no sentido coerente, na observância das nossas atitudes particulares da nossa vida. Então, nós podemos, pela liberdade que Deus nos concede, pela liberdade como ser humano, fazer todas as coisas, mas é lícito? É permitido por Deus aquilo que você está fazendo? Convém aquilo que você tem vivido? Então, todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não me convém fazer. Então, uma pessoa casada, ele tem que se colocar na condição de uma pessoa casada. Ele não pode. Por exemplo, uma pessoa casada, um homem casado, ele é casado, ele quer viver como se fosse solteiro. Não convém que ele faça isso. Um servo de Deus, não convém que ele venha escandalizar. Porque ai daquele por onde vier o escândalo. Necessário é que venha, mas ai por onde ele vier. Que não venha pela minha vida nem pela sua vida. Então tem coisas na vida de cada um de nós que não convém a gente fazer. Não convém tomar aquela atitude. Nós não podemos usar a liberdade que temos pela palavra daquilo que Deus nos ensina para poder nos sufocar. A liberdade que Deus nos concede a mim e a você, louvado seja Deus, tem que ser uma liberdade saudável, sadia. Não para fazer aquilo que nós queremos, mas para fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Então não convém um servo de Deus fazer algumas coisas que venham a o comprometer. Aí eu te pergunto, a vida que você tem vivido hoje está dentro dos parâmetros das entrelinhas da palavra de Deus? Eu posso todas as coisas, mas não me convém. Tem coisas que vai me escandalizar. Tem coisas que vai fazer com que uma pessoa que é um neófito da fé, um novo convertido, ele venha escandalizar. Não convém. Então nós temos que andar como santos homens de Deus, uma santa mulher de Deus, dando testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Não convém que um servo de Deus se intrometa em conversas alheias, em mentira, em engano, em calúnia. Por quê? A balança de Deus, ela não é enganosa. A balança de Deus é justa. E Deus nos ensina pela sua palavra que tudo quanto o homem semear, isso ele ceifará. Você pode escolher fazer uma colheita chorando e gemendo ou sorrindo e glorificando. Por conta do quê? De agir de maneira correta, coerente naquilo que convém. Não naquilo que não convém. Fuja da aparência do mal. Não é do mal em si, propriamente, é da aparência do mal. Porque Deus, ele se comunica com você. O Espírito Santo de Deus, ele se comunica com você. Quando não é para você fazer algo. Mas às vezes você baixa a guarda. E faz aquilo que é indevido, que é incoerente, que é ilícito, que é imoral. Não convém. Então Deus, ele está falando conosco nessa manhã. Tem coisa que não te convém. Tem ambientes que não te convém. Tem fala que não te convém. Tem comentários que não te convém. Tem posicionamento que não te convém. Então Deus é o único que pode dar um brilho no caráter da pessoa. Tirar tudo aquilo que está manchando o caráter do indivíduo. Para poder fazer ele ter uma vida coerente, uma vida que convém. Uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de humildade. Você sabe que não convém uma postura de soberbo. Mas às vezes você age assim. Mas aquilo não te convém. Você sabe que não deve acrescentar mentindo para querer tirar alguma vantagem ou se parecer melhor ou dominador em uma situação. Não te convém isso. Tecer comentários pejorativos de quem quer que seja. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para abençoar, para orar, para ter misericórdia, para perdoar. Então tem coisa que não te convém. Aí eu te pergunto, o que tem saído da tua boca hoje te convém?
Tem glorificado a Deus a tua vida? O que tu tem falado? Não convém, tem coisas que não convém. Você está num ambiente onde está tecendo comentários pejorativos de alguma situação. Não te convém. Não te convém. Todas as coisas me são lícitas pela liberdade que eu tenho. Mas nem tudo me convém. E eu não serei dominado por nenhuma delas. Não vou permitir isso. Então você tem que ser valente, você tem que ser perseverante. Agora hoje, se você usa a liberdade de maneira tóxica, de maneira errada, você está se prejudicando, está prejudicando alguém. Tem coisa que não te convém. Não convém um homem de Deus se vestir. Isso eu não estou falando de uso e costume, eu estou falando que tem coisas que não convém. Tem pessoas que escandalizam. Mas é o Espírito Santo de Deus que fala dentro do coração: olha, você como servo de Deus, não convém você andar assim. Você está escandalizando, não te convém. Olha aí. Que diferença você tem do mundo ímpio, de engano, de mentira e pornografia? Você está andando igual? Não convém. Então é Deus que fala com a gente, no nosso coração, quando nós damos lugar. Agora Deus fala, Deus liberta, capacita, dá sabedoria, mas mesmo assim tem pessoas que fazem o que não convém. É desobediência. Vamos orar nessa hora. Pai, eu te louvo e te exalto por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por essa palavra de reflexão, de advertência, para que eu venha analisar realmente quais têm sido as minhas atitudes, se elas convêm ou não, como servo do Senhor, um servo do Altíssimo aqui na terra que tenho que dar testemunho. Tem misericórdia de mim, dos meus lábios, dos meus ouvidos, da minha boca, dos meus pés, que faz com que eu chegue em lugares, da minha mão, que faz apalpar e tocar, Senhor, muitas das vezes, Senhor, em coisas. Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus querido, que eu não venha alterar nada daquilo que o Senhor tem me ensinado pela tua palavra. Deus querido de poder e glória, assim eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Me ajuda a viver uma vida de santificação, uma vida coerente, não fazendo ou praticando aquilo que não me convém, em nome de Jesus. Para não esquecer, tem coisas que não te convém. Deus não se agrada. Então, fuja disso. Deus abençoe sua vida hoje e sempre.